Ei, som, escutando alô. Teste de gravação 1 para o relato. Um ficou calado e nós três começamos a encher o saco do Enzo. Vou botar aqui atrás, né? É melhor aqui, eu vou botar pra cá. Deixa eu olhar se essa aqui. Eu posso pegar essa daqui? Não tem rolo dele. Mas Não, eu queria pra dizer, ver eu se- queria dizer. Pode? Deixa eu ver só. Tá certo. O quê? Antes de assinar, eu queria perguntar se pode. Estamos escutando? Alô, 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 alô. Espera aí. O fim é o início é o fim. Pá, 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 pá. Se sente, do jeito que você vai falar. Então, eu estou falando. Tá vendo? Unforgettable. E aí, tá bom? Unforgettable. Agora ficou muito bom, porém tem que ficar mais em pé. Aí a gente bota o suporte ali. Não? Tá aqui. Som, teste de som. Lúcio, falei? Falei. Fernando, fala aí. E aí? Como é seu nome? É o quê? Como é seu nome? Sua É, prazer. Fabiano Gomes, mas pode me chamar de Fábio. Você é escritor? Eu tento. Por que você tem? O quê? Por que você tem? Boy. Eu acho que desde que eu nasci eu sou escritor, tá ligado? Não é uma coisa que agora eu tento ser, mas eu sempre fui, de alguma forma, desde guri. Eu acho. Sobre o que você escreve? No início, eu escrevia muito sobre sentimentos que eu não vivi. Tipo, o amor, tá ligado? Eu me lembro que o primeiro texto que eu escrevi na minha vida se chamava Delírios Eternos, Delírios Ensandecidos de um Eterno Apaixonado, e eu tinha 11 anos, pô, tá ligado? Era uma crônica sobre uma pessoa, uma criança que se apaixonou por alguém que passava sempre, e ela teve um dia que não passou. Aí ele começou a falar, não, talvez ela tenha se perdido, talvez tenha acontecido alguma coisa, ela só esqueceu no outro dia também. Talvez alguém da família dela tenha morrido, talvez um avião tenha caído, talvez o apocalipse. E no último, eu revelo que essa criança nunca perguntou o nome da pessoa, tá ligado? Era só um romance platônico. Aí depois eu comecei a amadurecer e refletir em muita coisa, ler muitos livros. E eu comecei a perceber que eu escrevo mais sobre a vida, sobre o absurdo da vida. E essa música é muito boa. Combinou com o momento. Eu escrevo sobre o absurdo, eu escrevo sobre a existência, eu escrevo sobre os dilemas filosóficos que uma pessoa tem quando vai comprar pão. Entende? Eu escrevo a forma como eu vejo as coisas, que é muito, muito louca. Acho que é isso. O que mais? Me deixou aqui sozinho agora. Que faço eu da Teve vida? muito incentivo à leitura e escrita. Se eu fui muito incentivado, né, na infância, no caso. Cara, E até hoje também. é meio louco essa história, porque tipo, eu nasci em São Paulo, aí vim para o Rio Grande do Norte, tipo, com
4, 5 anos, tá ligado? E tipo, a minha infância que eu lembro de São Paulo era sempre eu brincando nas calçadas lá dos bairros e tal, ou em casa, esperando meu pai chegar para ele me dar um gibi da Turma da Mônica. Porque toda vez que ele ia trabalhar, ele voltava com um quadrinho para eu ler, tá ligado? E era quadrinho e algumas frutas para fazer uma vitamina ou alguma coisa para fazer um jantar legal. Mas ele sempre trazia alguma coisa para eu ler, palavras cruzadas ou gibi. Só que, tipo, até os 4 anos, 5 anos, eu não ia para a escola. Minha mãe não gostava das escolas de São Paulo pelo ensino, então ela me ensinava em casa, tá ligado? Ela era minha professora. Aí quando eu vim para o Rio Grande do Norte, em Alexandria, é que eu vim entrar na escola. E lá na escola eu pulei uma série, tá ligado? Que minha mãe me ensinava em casa e tal, eu já sabia de umas coisas. E eu me lembro que foi ali que eu tive minha primeira referência intelectual, tá ligado? Foi nessa escola. Porque minha professora, Gilbernilda que tu já conhece bem, ela foi minha primeira referência intelectual na minha vida, porque ela fazia competições de leitura, competições de literatura, competição de quem escrevia um trabalho maior, tá ligado? E eu sempre ficava lutando com nosso amigo Michel, porque Michel sempre queria fazer o trabalho maior e eu também. Aí eu comecei a desenhar nesses trabalhos, tá ligado? Para aumentar as páginas. Aí foi aí que eu comecei a querer desenhar, porque meu pai já é pintor. Aí, tipo, eu fui aprendendo para poder ganhar esses concursos e eu acho que ali foi minha referência. Mas atualmente, valeu, cara, trouxe cerveja. Valeu. Atualmente, depois que eu fiz meus 16, eu ainda tinha muita referência intelectual de amigos da universidade e tudo. Aí quando eu me formei, fiz 21 e voltei para o Rio Grande do Norte, porque quando eu fui morar na Paraíba, eu não conhecia nada, ninguém, tudo que aparecesse era uma referência, tá ligado? Era uma referência intelectual, tipo meus amigos que cursavam História, meus amigos que cursavam Medicina, meus amigos que cursavam Filosofia, Ciência da Computação, todos eles tinham uma referência intelectual que me pegou, tá ligado? Só que desde aquela época, dos 11 anos, quando eu escrevi minha primeira crônica, eu lia muita filosofia. E eu não sei explicar o porquê, tá ligado? Era tipo uma vontade de eu querer entender as coisas. Porque, tipo, eu me lembro que o primeiro livro realmente que eu roubei foi numa biblioteca em Marcelino Vieira, aqui no Rio Grande do Norte. Que, tipo, eu sempre gazeava a aula e em vez de sair para beber com os outros meninos, isso no terceiro ano do médio, os meninos saíam para beber, eu saía e ficava na porra da biblioteca, tá ligado? Sentado, lendo, pegando livros, olhando. Aí teve um livro que eu olhei assim, eu fiz, caralho, esse livro é muito legal. E eu só tinha visto o nome e a capa. Nem a capa, só o nome na lateral. O Livro dos Abraços. Aí eu fiquei, caraca, Livro dos Abraços, o que significa? Quando eu peguei a capa, era um menino batendo no tambor e o nome no tambor, o Livro dos Abraços. Eu fiz, rapaz, eu nunca vi isso na minha vida. E era esse menino em xilografura, meio antiga, tá ligado? Quando eu li, era o Livro dos Abraços de Eduardo Galeano e aquele livro mudou minha vida. Que ele tem uma visão filosófica de coisas corriqueiras, pô. Aí, quando eu me formei e voltei pra cá, pro Rio Grande do Norte, depois da Paraíba, eu não tive nenhum tipo de referência intelectual, tá ligado? Nada que me motivasse a querer escrever. Porque eu tinha que arranjar um emprego, eu tinha que trabalhar. Entrei até no outro curso de letras, porque ser enfermeiro e escritor não combina. Aí eu continuei tentando escrever, tá ligado? Mais pela força dos amigos, tanto de Campina Grande quanto da minha infância. Eu acho que tipo, o que me motiva intelectualmente para criar um livro, para continuar escrevendo, são meus amigos, real. E essa música é linda, cara. Manda outra que hoje eu tô quente. Tá com a lata fechada, tudo isso, né? Você está em algum livro, tipo, como personagem, alguém que é você dentro da história, só que com outro nome? Em quase todos os meus livros. Porque, tipo,
a gente tá gravando esse vídeo e atualmente eu só tenho um livro publicado. Mas eu tenho tipo uns 8 ou mais pré-escritos ou com esqueletos montados. E em todos os livros tem eu, tá ligado? Algum dilema, algum momento da minha vida, algum pensamento aleatório que eu tive sobre a existência, eu escrevi. Porque geralmente funciona assim, quando eu tô sem fazer nada, ou quando eu estou muito atarefado, muitas ideias rolam na minha cabeça. Eu sempre acho que eu penso mais rápido do que eu falo. Por isso que às vezes eu erro um argumento ou troco uma palavra quando eu estou falando. Porque eu penso muita coisa ao mesmo tempo. Então, quando eu estou, por exemplo, lavando louça, vem na minha cabeça uma ideia de uma cena de filme. E essa cena de filme se desenvolve numa trama na minha cabeça. E essa trama, eu sei dela do início até o fim. Eu sei desenvolver os personagens. Aí quando eu sento para escrever e eu começo a construir toda a trama, o personagem sou eu, na minha cabeça. De alguma forma, tá ligado? Mesmo que eu tenha pensado que era outra pessoa. Mas quando eu começo a escrever, eu vejo eu atuando na cena que eu estou escrevendo do romance. Ou de qualquer outro tipo de crônica, poesia. É sempre alguma coisa relacionada a como eu me senti, ou como eu era, tá ligado? É uma coisa bem maluca. Quem é você nos olhos dos que te cercam? Caralho, essa pergunta é muito boa, boy. Essa foi que eu te mandei a mensagem pra não esquecer. É aquela pergunta pra você não esquecer, boy. Quem sou eu aos olhos dos que me cercam? Eu posso dividir essa resposta em 3, tá ligado? Eu acredito que todo ser humano tem personas. A pessoa veste uma máscara determinando o que ela vai ser ou fazer de acordo com o local que ela está inserida. Então, tipo, eu tenho 3 formas de pessoas que me veem, tá ligado? 3 tipos, na verdade. Não querendo estereotipar, mas são 3 personas de pessoas que me enxergam na minha cabeça. A primeira, me enxergam como uma pessoa extremamente responsável, sério e trabalhador por causa da minha profissão. Essa música é linda demais. Me lembra uma história muito boa com um ex-namorado. Mas enfim. Não. Essa história eu realmente não quero falar. Mas eu escrevi ela. Tem um conto meu dela. Muito lindo. E o quê? Não. Voltando. Existem as pessoas que me enxergam extremamente sério, extremamente responsável e trabalhador por causa da minha profissão de enfermeiro. Existem as pessoas que me enxergam como uma pessoa sonhadora, uma pessoa que quer muita coisa e que tem capacidade para isso, que essa visão são, eu acho que excepcionalmente, dos meus pais, da minha irmã, que me enxerga como um herói, da minha outra irmã, que não é de sangue, que também me enxerga como uma pessoa, um conselheiro, tá ligado? E tem a visão boa, que eu acho uma das melhores, que é uma pessoa que gosta de entender a vida e viver. Que é essa, eu acho que só quem compartilha mesmo é quem me conhece. Que são meus amigos, no caso, tu e tu, né? E muitos outros que estão por aí no meio do mundo. Acho que depois dessa pergunta seria uma saída maravilhosa como fim do vídeo. O que você diria para um leitor seu se encontrasse? Um leitor meu? O que você tem a dizer para um leitor seu? Eu acho que eu ia, de verdade mesmo assim, agradecer o bicho, tá ligado? Não por tipo, ter me lido ou ter consumido minha obra, mas por ter a curiosidade, tá ligado? De entender as coisas. De entender quem são os reais escritores da existência, tá ligado? Eu tenho pra mim que qualquer escritor, qualquer tipo de escritor, ele cria um universo
onde ele tenta explicar para pessoas que, digamos, leigos, digamos, comuns, digamos, pessoas que não param para pensar na vida, o que são as reais sensações, tá ligado? Por exemplo, você pega Baudelaire. Baudelaire, ele é um poeta maldito, tá ligado? Mas ele expressa um sentimento tão forte. Por exemplo, o meu poema preferido dele é o Albatroz, que ele compara a grande ave dos mares, que no céu é um rei, que ninguém consegue a envergadura dele, e quando ele cai nos barcos dos homens, os homens riem dele, porque ele manca enquanto anda devido a tamanhas asas. E ele compara esse albatroz com um poeta, tá ligado? Porque o poeta, quando ele está no mundo dele, ele alça voos. E ninguém segura ele, ele é o rei dos céus. Mas quando ele entra no mundo dos homens comuns, ele é ridicularizado, tá ligado? Isso aí, uma pessoa que percebe isso, seria uma pessoa que iria me ler, tá ligado? Um amigo meu me perguntou uma vez, para qual o seu público? Qual é as pessoas que você escreve? E eu gosto de responder sempre que as pessoas que vão me ler são pessoas que são curiosas com a existência, que querem entender o que estão sentindo. São pessoas não com maior teor intelectual, mas com maior teor de sensibilidade, tá ligado? De ver uma porta e ver que aquilo não é só uma porta. De ver que um sorriso, essa música é linda, que vê que um sorriso de uma pessoa não é apenas um sorriso, pode significar outra coisa. São essas pessoas que vão me ler, tá ligado? E se não forem elas, tanto faz. A humanidade deixa com que a gente tenha esse arbítrio. Se não quiser me ler, não me leia. Se quiser me ler, me leia. E eu abraçaria um leitor meu e diria muito obrigado por dar à questão da dúvida a própria existência. Acho que eu falaria exatamente essa frase, conhecendo. Mais alguma? Então eu acho que essa foi pra terminar, né? Então, só uma coisa. A gente tem que falar a data que a gente tá gravando isso. Sei lá. Porque assim, esse vídeo explicando agora é pro futuro. Para as pessoas que vão me ler e não me conheceram ou não me conhecerão. Para saber que eu sou simplesmente isso. E espero que tenham gostado da leitura que eu vou proporcionar para vocês ao longo dos anos. Estamos no ano de 2020, durante uma pandemia. O futuro é incerto, mas como é aquela frase que eu falei para você ali quando você foi ali para fora, você lembra? Cara, nem eu. Mas eu vou falar uma frase que eu falei para um amigo meu e pedir até que vocês tenham paciência comigo. Eu sou um ótimo escritor, mas sou um estupendo preguiçoso. Então eu vou lançar muitos livros, eu sei, mas eles vão demorar, mas eles vão valer a pena. Isso em 2020. Eu espero que, sei lá, o universo me ajude a cumprir o que eu tô falando. Então, tchau. Por favor, me liga aí.